Imagina você estar preso nas backrooms, andando por aqueles corredores mofados de sempre, quando de repente uma porta vermelha se abre e você só tem duas escolhas: correr sem olhar para trás ou aceitar que vai morrer. Esse é o nível Corra pela sua vida. Que, como o próprio nome já diz, você precisa escapar de um enxame de criaturas para todos os gostos, todas querendo fazer picadinho de você. De fato, um dos níveis mais cruéis que existem nas backrooms. Aqui, se você parar por um segundo sequer, meu amigo, acabou pra você. Meus parabéns, você foi escolhido a participar dessa maratona que é considerada a mais mortal da história. A partir do momento em que você entra, um corredor estreito e sem fim se abre diante de seus olhos. É como se o próprio lugar tivesse sido projetado para te matar. E o mais insano, esse corredor ele é exclusivo só para você. Cada explorador que cai nesse level cai sempre numa versão única dele. Ou seja, você não tem nenhum aliado, nenhuma voz para te guiar, apenas você. Não pense em desacelerar. Quem já esteve aqui descreve que há uma horda de entidades perseguindo você sem descanso. Você não vê com clareza o que são, mas sente o som dos passos deles atrás de você, cada vez mais próximo. E a sensação é de que, se você virar a cabeça por um instante, essa será a última coisa que você fará. Nesse nível não existe estratégia, apenas correr. A pergunta é, até onde você conseguiria ir antes de ser alcançado? À primeira vista, o corredor do nível Corra pela sua vida parece apenas longo e repetitivo, mas isso é uma armadilha por si só. Quando você pensa que conseguiu memorizar o caminho, o corredor muda. Enquanto você tenta sobreviver às armadilhas, o verdadeiro horror continua vindo atrás de você, não importa o quanto você corra. Eles não se cansam, eles não tropeçam, eles apenas correm, e a única razão para existirem é te alcançar. O porém é que eles correm conforme a sua velocidade. Então a estratégia aqui é correr devagar e preservar sua estamina até chegar na saída. Boa sorte em percorrer um corredor com 10 km de extensão. O nível Corra pela sua vida não é sobre sorte ou inteligência, é meramente resistência. Uma maratona forçada onde o prêmio não é um troféu ou título, mas simplesmente a sobrevivência. Conforme você avança, a corrida não fica mais fácil. Na verdade, parece que esse corredor ganha consciência da sua exaustão e se torna cada vez mais cruel com você. Quando os músculos já não obedecem, quando a mente está confusa demais para manter o ritmo, o corpo simplesmente para. E parar no nível Corra pela sua vida é a sua sentença final. Mas para os poucos que continuam, existe uma chance. Em algum momento, sem aviso, uma porta pode surgir no corredor. Mas cuidado! Algumas dessas portas poderão ser falsas. Esse corredor possui curvas, cada uma a poucos quilômetros de distância, o que muitas vezes leva o viajante a pensar que chegou à saída antes do previsto. Então, se você vir uma porta de saída, mas notar uma curva no corredor, não entre pela porta, pois é uma saída falsa e o levará a uma sala vazia, resultando em você ser capturado pelas entidades. A única maneira de saber qual é a saída verdadeira é ir o mais longe possível, até que não haja mais curvas. Quando a verdadeira porta finalmente aparece, alguns descrevem como uma simples porta. Você sabe que é a saída, mas chegar lá é que é o maior desafio. A distância até a porta parece sempre maior do que deveria. Quanto mais perto você corre, mais o corredor se distorce e tenta te enganar com portas falsas. E atrás de você, o som cômico dos perseguidores. É nesse ponto que muitos caem de exaustão ou cometem erros fatais. Se por algum milagre você atravessar a porta verdadeira, você se sentiria como se fosse sugado para fora da realidade. O corredor simplesmente desaparece. A sirene se cala. E de repente você acorda em outro nível qualquer das backrooms. Bom, não existe escolha. A saída não leva sempre ao mesmo lugar. Alguns sobreviventes dizem ter caído em níveis relativamente seguros. Já outros, em armadilhas ainda piores. Existe uma regra definitiva por quem passa por esse nível. Uma vez que você passa por ele, nunca mais poderá voltar. Esse corredor, ele só se apresenta uma vez na vida de cada explorador. Você sobreviveu? Que ótimo! Mas nunca terá a chance de repetir a dose. Se é que você queira, né? O maior mistério de todos é
Por que esse nível existe? Seria meio que uma espécie de teste? Uma purgação para eliminar os fracos? Ou apenas um glitch cruel da própria estrutura das backrooms? Bom, ninguém sabe. O que todos concordam é: quem sai desse nível nunca mais será o mesmo. O nível corre pela sua vida não é um lugar que você procura, é um lugar que te encontra. As entradas costumam surgir de formas inesperadas, como por exemplo uma porta vermelha em outros níveis, sempre acompanhada pelo som de sirenes. Essa porta pode aparecer em qualquer nível das backrooms. Quando ela surge, você meio que não tem opção a não ser atravessar, e lá dentro você estará condenado a correr. Já as saídas também não são nada previsíveis. A única saída a porta verdadeira pode te levar a praticamente qualquer lugar. Relatos confirmam sobreviventes que foram parar no nível 5 ou até no nível 6. Outros dizem que saíram em níveis mais neutros, como o nível 4. O que torna esse nível tão maçante não é só o terror físico da perseguição, mas o que ele simboliza. É como se fosse um filtro, um teste cruel que separa quem pode resistir à pressão absurda das backrooms e que não tem chance nenhuma. Bom, é impossível não se perguntar diante de tudo isso. Se as backrooms são uma estrutura criada por algo ou por alguém, por que existiria um nível assim? Seria um mecanismo de seleção? Um jogo doentio? O que você acha? Pode comentar a sua teoria aí embaixo. A verdade é que ninguém tem essas respostas. O único fato é, se um dia você ouvir uma sirene e ver uma porta vermelha surgir diante de você, prepare-se, porque nesse nível não existe pausa, muito menos plano B. Só existe correr, até que suas pernas, ou sua sorte, acabem de uma vez.